Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu também quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Onde você estiver, que você seja edificado também com a palavra do nosso Deus. Nós vamos começar a nossa aula da EBD desse domingo, dia 6 de abril de 2025. Nós estamos... Deixa eu ligar aqui. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Já é do conhecimento dos irmãos, exceto talvez da Claudete que nos visita nessa manhã. Hoje a nossa ideia é estudar o capítulo 6. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Atos 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Deixe a sua Bíblia aberta para a exposição deste capítulo da Palavra de Deus. Muito bem, esse é o esboço do livro, os irmãos já sabem, já conhecem, mas vale a pena nós repeti-lo para que nós tomemos, para que a gente vá gravando aí. O livro está dividido em 3 partes. Primeira, o Evangelho em Jerusalém e na Judéia, capítulos 1 a 7. O Evangelho em Samaria, capítulos 8 a 12. E terceira, o Evangelho nos confins da terra, capítulos 13 a 28. Essa divisão, essas 3 partes do livro, elas são tiradas lá de Atos 1:8, o versículo principal do livro. Quando Jesus disse para os seus discípulos, nós também conhecemos este versículo, Atos 1:8, quando diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Então, Atos 1:8 resume todo o livro, os 28 capítulos e os 1006 versículos. No decorrer de cada capítulo, o evangelista Lucas, o historiador Lucas e médico Lucas também, vai mostrando como o evangelho vai se expandindo, crescendo, avançando e alcançando territórios mais longínquos. Nós temos aqui, eu já falei para os irmãos, mas vale a pena repetir, nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos 30 anos de história. Do capítulo 1 até o capítulo 28, passaram-se aproximadamente 30 anos. Então são os 30 primeiros anos da igreja nascente, da igreja primitiva. E o livro começa em Jerusalém e vai terminar em Roma. Então você tem aí esse esboço do livro, de Jerusalém a Roma. Um detalhe interessante que eu não trouxe ainda, mas gostaria de citar para os irmãos, é sobre o avanço da igreja. O avanço da igreja. Lucas mostra no livro 3 tentativas de impedir o seu avanço. A primeira tentativa está lá no capítulo 4, a perseguição, Atos 4. Segunda tentativa, a infiltração, capítulo 5. Terceira tentativa, a distração, capítulo 6. Então, a igreja estava crescendo, avançando, o evangelho estava sendo pregado, proclamado, anunciado. No entanto, Lucas registra 3 tentativas de parar, de brecar o avanço da igreja. E eu queria mostrar aí rapidamente, para cada capítulo que vocês estão vendo aí, ele mostra uma tentativa diferente de parar o avanço da igreja. Então, no capítulo 4, a primeira tentativa é a perseguição. No capítulo 5 é a infiltração. E no capítulo 6, a distração.
Deixa eu mostrar isso de uma forma mais elaborada aqui. Então veja, domingo retrasado nós estudamos Atos 4, que é a primeira tentativa de parar o avanço da igreja através da perseguição. Nós falamos sobre isso, a prisão dos apóstolos. Veja aí no capítulo 4 novamente. 4 de 1 a 3, diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então, a primeira tentativa de parar o avanço da igreja foi através da perseguição, prendendo os apóstolos e proibindo-os de anunciar a palavra de Deus. Avançando mais um pouco, domingo passado nós estudamos Atos 5, mentira e oposição à igreja. E agora a tentativa que é usada é a infiltração. A infiltração de um casal que vende um campo, uma propriedade, Ananias e Safira, mas em comum acordo eles vendem essa propriedade e doam apenas metade ou parte daquele valor. Veja só, então, no capítulo 5, a palavra-chave aí é infiltração. Um casal que tenta parar o avanço da igreja com mentiras. Capítulo 5, versículo 3 diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Depois, então, no versículo 3, nós temos a mentira. Nos versículos 17 e 18, nós temos a oposição. Veja só. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, nós temos aqui em Atos 5 o problema da infiltração com este casal Ananias e Safira. E hoje nós vamos estudar Atos 6, um capítulo pequeno, relativamente pequeno, com apenas 15 versículos, mas vocês vão ver quanta coisa boa, quantos detalhes importantes existem neste capítulo. E a terceira tentativa de parar o avanço da igreja, agora, Lucas vai dizer, é através da distração. Satanás usou a perseguição no capítulo 4, usou a infiltração no capítulo 5, e agora ele vai usar a distração no capítulo 6, para tentar parar o avanço da igreja. Jesus havia dito em Atos 1:8, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas tem coisas acontecendo para que o evangelho não chegue aos confins da terra. A perseguição, a infiltração e hoje nós vamos ver a distração, capítulo 6. Veja só, então, o título que eu dei aí foi A Escolha de 7 Homens, que nós tradicionalmente chamamos na sua Bíblia, se ela for igual à minha, está escrito aí a instituição dos diáconos, é isso? Se a sua Bíblia for igual à minha. Daqui a pouco eu vou dizer, há uma discussão no meio acadêmico e teológico, se de fato esses homens foram diáconos. Há uma discussão. Tradicionalmente nós, às vezes é curioso porque o título em negrito da sua Bíblia, às vezes induz a gente a achar alguma coisa, mas não necessariamente seja aquilo. O texto fala sobre a instituição dos diáconos. Há uma corrente de pensamento que entende, por exemplo, que estes homens não foram diáconos. Então, mas isso é algo que existe aí no meio acadêmico. A gente vai falar algo mais para frente sobre isso. Então, a escolha de 7 homens. Eu coloquei
Viram que eu coloquei homens ali e não diáconos, certo? Justamente porque há essa discussão. Se eles foram diáconos mesmo. E se essa foi a primeira junta diaconal da história da igreja mesmo. Então eu coloquei homens ali por conta dessa dúvida que existe. Muito bem. Atos 6, a escolha de 7 homens. Esboço de Atos 6. O capítulo está dividido em 2 partes. Primeira, a decisão dos apóstolos, versículos 1 a 7. E segunda, a reunião do Sinédrio, versículos 8 a 15. Então, o capítulo é pequeno, está dividido nessas 2 partes aí. Na primeira parte, a palavra-chave é decisão. E na segunda parte é reunião. Nós temos uma decisão e uma reunião. É basicamente o que nós vamos tratar nesta manhã. Vamos ver aí então os versículos iniciais aí, a primeira parte. A decisão dos apóstolos, versículos 1 a 7. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos considerar aí alguns detalhes importantes sobre esta primeira parte. Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta referente a Atos 6, deixa Apocalipse para depois, Armagedon para depois. Vamos focar aqui em Atos 6, ok? Então, se os irmãos quiserem perguntar, fazer algum comentário sobre o texto, fiquem à vontade. Vamos analisar alguns detalhes. O versículo 1, nós temos aí um problema interno na igreja. E observem que nós já vimos em capítulos anteriores, que lá no capítulo 4, por exemplo, o problema era externo. Lá no capítulo 4, o que nós temos é a primeira tentativa de parar o avanço da igreja através da perseguição. O problema lá é externo. Agora o problema é interno, é intramuros, o problema é dentro da própria igreja. Um problema interno, veja aí versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Lucas usa essa expressão dizendo que a igreja estava se multiplicando, estava crescendo muito rapidamente, surpreendentemente, a igreja cristã primitiva. Eu coloquei esses versículos aí, vale a pena a gente ler novamente. Lucas, se vocês observarem no livro, de vez em quando, ele está contando uma história de como a igreja cresce, avança, se fortalece, mas de vez em quando ele para fazer algumas contagens, ele fala alguns dados, algumas estatísticas, ele dá um resumo, lá em, quer ver algo semelhante no capítulo 9, se eu não me engano? 9:31, veja só. Então ele cita números, de vez em quando ele dá um resumo e ele cita uma estatística para a gente, quer ver? Ele fala como é que vai a igreja,
capítulo 9, versículo 31. Olha só. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, de vez em quando, ele fala uma estatística, um número, mostra como que estava a igreja, ele vai dando detalhes, uma espécie de relatórios, de vez em quando. Veja, sobre o crescimento da igreja, ele começou citando aí Atos 1,15, veja aí. Ele sabe o número inicialmente, depois ele perde as contas. Atos 1,15 diz: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, no capítulo 1, a igreja tinha 120 membros. Capítulo 2, versículo 41. Veja aí, 2,41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, 120, quase 3.000. Agora, 4,4 de Atos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 120, quase 3.000, quase 5.000. Agora, 4,32 de Atos, veja só, ele diz: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, a palavra usada no versículo 32 é multidão. Ele parou de contar. Ele já não vai mais falar um número específico. Quase 3.000, quase 5.000, 7.000, ele já não vai mais fazer isso. Veja também 5,14. Atos 5,14 diz: E crescia mais e mais, olha a palavra aí, a multidão de crentes. Obrigado, Rogner. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, a palavra-chave é multidão. E aí, veja no nosso capítulo 6, que é o capítulo da distração, em Atos 6,7 diz: Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Se multiplicava o número dos discípulos. Ele não conta mais. Ele não diz, eram 10, 20, 50, 100. Agora ele coloca no coletivo e diz assim, é uma grande multidão. Muito bem, ainda sobre o problema interno no versículo 1. O que estava acontecendo, tem uma palavra que não é muito habitual nossa aqui. Os helenistas. No versículo 1, certo? Houve murmuração dos helenistas contra os judeus. Os helenistas, eles eram judeus, mas de fala grega. Os helenistas, eles moravam fora do território de Israel. Eles eram judeus, como os judeus que moravam em Israel. Eles eram judeus, mas moravam fora do território de Israel. Portanto, eles tinham uma cultura diferente, eles tinham talvez uma linguagem diferente. Os hebreus falavam, os judeus falavam o hebraico, os helenistas, por conta de Alexandre o Grande, da expansão do seu reino, era possível que eles falassem o grego. Então, os helenistas eram judeus, mas de fala grega. E o que está acontecendo? Está havendo aí uma certa preferência. Na hora de, o que seria para nós hoje, né, as cestas básicas, na hora da distribuição dos alimentos da cesta básica, os judeus de fala hebraica estavam sendo preferidos em detrimento aos judeus helenistas, aqueles que moravam fora do território de Israel. E aí isso estava acontecendo, estava gerando, melhor dizendo, murmuração, que é uma coisa que
Raramente a gente faz, não é assim? Murmuração. Nós somos de boa, somos tranquilos, não murmuramos. A palavra murmuração, ela é muito comum na Escritura, muito comum. Veja, por exemplo, o povo de Israel no deserto. É impressionante. Eu costumo dizer que Moisés era um santo, não é não? Moisés era um santo. Para aguentar aquele povo lá, teve uma hora lá que ele pediu algo ousado que eu não teria coragem. Ele disse, Senhor, risca o meu nome aí. Risca aí. Risca o meu nome do livro que escreveste. Eu não, vai que ele risca. Ele risca, eu fico de fora. Não, deixa lá meu nome bonitinho lá, deixa lá. O que está escrito, está escrito. E o povo estava no deserto e eles falavam, não tem pão aqui, não tem comida. Lá no Egito tinha comida. Nós estávamos em volta das panelas de carne, pepinos, alhos, cebola. Pode ficar para você isso aí. Eu quero não. Cebola? Fica aí para Vanusa e Joel, Keila, pode dar a cebola. Não quer cobiçar cebola, nunca vi um negócio desse. Nem a do Outback eu cobiço. Fecha parênteses. E só que assim, quando eles falam que lá no Egito tinha panela de carne, essas coisas, só que eles contaram a metade da história, né? Ah, lá no Egito é que era bom. Lá nós tínhamos uma panela de carne, só que eles não contaram que lá eles apanhavam. Não é verdade? Eles não contaram a história inteira, que lá tinha o chicote. Eles apanhavam. Tinha carne? Tinha, mas essa carne saía cara, viu? Essa comida aí saía bem cara, porque eles apanhavam nos lombos. E não tem comida. Daqui a pouco Deus faz vir o maná, o pão que caía do céu. Daqui a pouco eles estavam enfastiados, ninguém aguenta esse maná. É maná no café da manhã, no almoço, na janta, ninguém aguenta. E, aliás, a palavra maná é curioso, né? Quando eles viram o maná pela primeira vez, que caiu no chão, eles falaram, o que é isso? E a palavra maná significa, o que é isso? Sabiam disso? Eles olham, a gente estava acostumado com comida, com carne, com panela de comida, tal, essas coisas. Aí cai do céu lá, Êxodo 16, cai do céu e eles olham, o que é isso? Pois a palavra maná em hebraico significa, o que é isso? Então vocês vão comer o que é isso? Vão comer o maná. Depois eles reclamam e eles murmuram porque não tem água. Lembra? Não tem água nesse deserto aqui. E aí Deus faz sair água de um lugar mais improvável. A água que sai da pedra. E Deus disse, Moisés, fale com a rocha e ela vai jorrar água para este povo. E Moisés, bravo lá com o povo, santo Moisés, né? Ele bate 2 vezes na rocha. Sai água à vontade, o povo mata a sede. Diz, pois é, você não vai entrar na terra. Eu morro de dó do Moisés, coitado. Porque ele não entrou na terra prometida por isso. Deus disse assim, fale com a rocha. E ele bateu na rocha. Só que tem um detalhe, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, claramente, que a rocha era Cristo. 1 Coríntios 10. E você diz, mas Deus foi muito duro, muito severo, a gente já ouviu hoje de manhã sobre o Acã, né? Claramente você percebe o arrependimento do Acã, mas que foi queimado. Porque Deus trata com muita seriedade a questão do pecado. Talvez na nossa avaliação, na nossa percepção, nós digamos o seguinte, não deixar Moisés entrar na terra prometida depois de 40 anos com aquele povo, porque Deus falou, fale, e ele bate na rocha, não é ser severo demais? Isso para nós, né? Quando eu passo por esse texto, eu falo, nossa, que severidade. Agora, a melhor resposta que eu encontrei para isso é a seguinte, não é que Deus é severo demais, é que quanto mais você conhece a Deus, mais você deveria ouvi-lo.
Quanto mais comunhão e intimidade você tem com Deus, mais você deve ouvi-lo e prestar atenção no que ele fala. Por quê? O texto diz, acho que é Êxodo 32, que Moisés viu as costas de Deus. Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala com outro amigo. Então, irmãos, quanto mais comunhão e intimidade você tem com Deus, preste atenção no que ele diz. Se Deus falou, fale com a rocha, o que você deve fazer? Fale com a rocha. Simples assim. Não tem que inventar. Fale com a rocha, Moisés. E ele bate. Eu não mandei você bater. Eu mandei você falar. E ao bater na rocha, você deixa de santificar o meu nome diante de 603.730 pessoas. Contado. E os historiadores entendem que eram pelo menos 2 milhões de pessoas. Se eu mandei você falar e você bate, você não santifica o meu nome perante 2 milhões de pessoas, não vai entrar. Então não é porque ele bateu, é porque ele não santificou o nome de Deus. Tiago 3:1 diz assim, meus irmãos, não queiram ser mestres. Todo mundo não queiram ser mestres, porque quanto maior o grau de conhecimento que você tem, maior é a sua responsabilidade. Voltando, havia um problema aqui, se fosse hoje, né, as cestas básicas, havia essa murmuração, e essa murmuração, ela causa outro problema, ela causa a distração, porque os apóstolos de Cristo, que foram comissionados para pregar o Evangelho, agora eles param o que estavam fazendo, tem que parar o que está fazendo, para distribuir cesta básica. Não que isso seja errado, mas tem que ser feito pela pessoa adequada. Os apóstolos não foram chamados para entregar cesta básica, para suprir os donativos necessários lá, eles foram chamados para pregar a palavra. E aí Lucas registra isso e diz assim, essa é a terceira tentativa de parar o avanço da igreja, agora com a distração, tirando Pedro, Tiago, João, o time que andou com Jesus, que deve pregar o evangelho, enquanto que outros homens podem distribuir as cestas básicas, distribuir os alimentos básicos e necessários. E, portanto, há essa descrição de Lucas, uma murmuração. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Eles só moram em cidades diferentes. Só têm uma cultura diferente, talvez uma língua diferente, mas eles são irmãos. Todos eles são hebreus. Todos eles são judeus. Então Lucas diz assim, olha a distração. E a gente é assim também. Nós corremos sérios riscos de nos distrairmos na obra, perdermos o foco e não fazermos aquilo que realmente deve ser feito. Então, versículo 2, olha quanta coisa nesse texto. Versículo 2, a convocação dos apóstolos. 6:2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui, veja, os 12, os 11 e mais o Matias, que foi escolhido como apóstolo lá no capítulo 1. Não é razoável, não é saudável que a gente pare de fazer o que Jesus nos mandou fazer para servir às mesas, para atender às necessidades sociais das pessoas. Nós podemos escolher pessoas que façam isso. E nós chamamos o que está no versículo 2, na teologia existem 2 tipos de diaconia, porque às vezes a gente acha que diácono é só o diácono. Não é verdade? Só o diácono é diácono. É o diácono que deve servir, que deve trazer a água aqui, a água benta, não ia falar água benta do pastor, não, brincadeira. Mas espantar o cachorro lá que quer entrar na igreja, na verdade, todos nós somos diáconos. Todos nós somos servos.
E Lucas está dizendo, existem dois tipos de diaconia, aqui no versículo 2. Existe a diaconia da palavra e a diaconia do serviço. Olha só, a diaconia da palavra no verso 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra. É a diaconia da palavra. É a proclamação da palavra. Nós somos comissionados diretamente por Cristo para pregar a palavra. Somos diáconos de Cristo para levar a palavra. Mas ele pode chamar diáconos no sentido mais lato, mais aberto. Os diáconos que servem às mesas, é o serviço. Aí sim são os diáconos eleitos pela igreja. Muito bem. Versículo 3. A escolha dos 7 homens e suas características. Veja aí, verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, os apóstolos ordenam aqui à comunidade grande, cheia de discípulos, que eles escolham 7 homens. E mostra essas virtudes ou estas características que eles deveriam ter. E veja aí, eu citei aí, né, resumindo aí cada uma delas. Primeira, boa reputação. A boa reputação fala sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida. A boa reputação fala de quem nós somos fora da igreja, fora dos portões da igreja. Porque pensa comigo, ser crente na igreja é a coisa mais fácil que tem. Tranquilo. Como diz o pastor Nelson, tranquilo. A orelha dele deve estar vermelha lá embaixo. Tranquilo. Só aqui. É muito simples ser crente na igreja. O nosso desafio é quando nós passamos os portões da igreja. Quando nós vamos embora daqui. É ter boa reputação. É o que as pessoas veem de nós fora da igreja. É o nosso bom testemunho. É a nossa conduta. E os apóstolos disseram, esses 7 homens devem ter boa reputação. As pessoas devem ter uma boa imagem sobre eles. Eles são homens que dão um bom testemunho, que glorificam a Deus, que têm uma vida ilibada, uma conduta irrepreensível. É preciso dar bom testemunho, ter uma boa reputação. As pessoas que nos conhecem devem dizer, não, de fato, ele é crente, ele é servo de Deus, ele é esforçado. Eu não posso ser alguém aqui na igreja e lá fora ser outra pessoa. Eu preciso ser a mesma pessoa, ter o mesmo compromisso. Então, os apóstolos disseram, eles precisam ter boa reputação. Isso nos deveria chamar a nossa atenção para o fato de que, como é que as pessoas nos enxergam? O que as pessoas veem em nós, ou de nós. Às vezes, na semana eu estou por aí, né? A cidade é pequena, e de vez em quando eu encontro um irmão da igreja aqui. E eu estou disfarçado, apaisana, bem apaisana. Outro dia eu estava na praia aqui, um monte de gente aqui, de repente alguém grita, pastor! Ai, Jesus! Aí eu olho assim, as pessoas passam no meio da multidão assim, pastor! Aí eu observo a minha roupa, né, a paisana, claro, chinelo, chinelo, na praia é chinelo, né? Short. Pastor, tudo bem com o senhor? Pastor, o senhor por aqui? Estou por aqui, E você também? Tudo certo? De boa? Tranquilo? Como diz o pastor Nelson. E a pessoa grita, às vezes eu não conheço, eu vejo de longe, dou um sinal, alguma coisa assim. Aí eu pensei, ainda bem que eu não estava aprontando, viu? Ainda bem. Aí paro um pouquinho, converso com a pessoa, mas as pessoas precisam ver em nós a mesma testemunho. A única coisa que está diferente é que eu estou apaisana. Mas a minha vida, o meu testemunho,
deve ser o mesmo. Às vezes alguém diz, pastor, o senhor não me viu? Não, vi não. Irmão, me perdoa aí, não vi. Mas se eu vê-lo, certamente eu vou falar com você, vou cumprimentá-lo. Segunda coisa, os apóstolos disseram que esses 7 homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Está aí no versículo 3, cheios do Espírito. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é uma bênção. Mas por vezes eu tenho a impressão que nós estamos bem vazios, né? Nosso tanque, o tanque espiritual está vazio. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu uso até uma frase que diz assim, né? Até que rima. Não basta ter o Espírito Santo presente. É preciso tê-lo como presidente da nossa vida. Não basta ter o Espírito Santo, é preciso ser cheio dele. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios, que nós devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. E se você já leu o livro de Atos, eu imagino que sim, você percebe que os personagens que aparecem estão cheios do Espírito Santo. Terceira coisa, os apóstolos disseram que esses 7 homens deveriam ter sabedoria, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Claro, a gente precisa de sabedoria para saber lidar com as demandas que surgem, com as pessoas que nós conversamos, com os problemas que aparecem, com as situações, os percalços que surgem. É preciso que nós tenhamos sabedoria. Não, aqui, na verdade, não é somente entregar o alimento para quem precisa. Primeiro, antes do alimento, precisa resolver o problema da murmuração, correto? Precisa administrar, porque que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. Então, antes de entregar o alimento, é preciso ter tato, saber conversar, saber falar, antes de entregar o alimento. Para que essa celeuma, essa briga, não aumente ainda mais entre irmãos. E aí, nos versículos seguintes, nós temos aí o final da primeira parte, né? A decisão dos apóstolos. Versículo 4, veja só, eles dizem, o ministério dos apóstolos, eles têm consciência do que foram chamados. E quanto a nós aqui é uma referência aos 12, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, nós vamos fazer o que Cristo nos mandou fazer, pregar a palavra. Versículo 5, os nomes dos escolhidos. O parecer agradou a toda a comunidade. E veja, interessante, né? O parecer agradou a toda a comunidade. Se você observar, a igreja tem pelo menos 5.000 membros, concorda? Ou quase 5.000? Quase 5.000, e todo mundo concordou com a decisão de que os apóstolos deveriam permanecer na diaconia da palavra e que estes 7 homens deveriam ir para a diaconia das mesas. Quase 5.000 homens concordaram com esta decisão. E veja, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. 2 detalhes aqui sobre estes homens, sobre os nomes. Primeiro, que os nomes que aparecem, eles aparecem aí em ordem de, uma espécie de ordem de importância. Certo? Então, olha só, quem aparece primeiro? Estevão. Então, não é que ele é o melhor diante de Deus, mas os nomes revelam uma certa importância ou preeminência aqui no livro. Então, Estevão, você conhece a história e você sabe que ele vai morrer em breve, certo? O Estevão vai morrer. Depois que o Estevão morre, quem assume o protagonismo? Quem? Filipe. Filipe que é o segundo. Então, Estevão 1, Filipe 2, Prócoro 3, Nicanor 4, Timão 5. Timão não é o que você está pensando aí, tá? Viu seus pecadores aí? Timão não é o que vocês estão pensando aí, tá?
E Pármenas também não é o que vocês estão pensando. E Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, primeiro, os nomes revelam uma certa preeminência no livro. Quando Estevão morrer, o Filipe assume, por assim dizer, o protagonismo. Por quê? O Timão antes de Pármenas, viu? Captaram? Brincadeira. Brincadeira. Foi o Joel que me provocou, viu? Esse Joel, viu? Depois vocês se acertam com... Você se acerta com eles aí, Joel. Esse é o primeiro detalhe. O segundo é que esses sete nomes são nomes gregos, nomes helenistas. Lembra qual era o problema lá? Os helenistas estavam murmurando contra os hebreus. Então, olha o tato dos apóstolos. Vamos escolher gente deles, gente da gente, por assim dizer. Então, Estevão, Filipe, Prócoro, jamais seria judeu isso aí, Prócoro. E um detalhe interessante sobre esses nomes, uma vez uma irmã numa outra igreja falou assim: pastor, o senhor falou que foram eleitos 7 homens, mas são 8. Aí eu falei, 8? Falei, será que eu contei errado? Aí ela falou, vamos contar. Aí eu chamei a moça, falei, vamos contar. Vamos lá. Então, ó. Ela disse que são 8. Mas vamos ver se são. Eu falei, são 7. Ela disse 8. Vamos contar então. Estevão 1, Filipe 2, Prócoro 3, Nicanor 4, Timão 5, Pármenas 6, Nicolau 7. Ela falou, e o prosélito 8. Aí eu falei, não, calma, não fica nervosa. Então, prosélito na cabeça dela é o 8º. Então, não, pastor, o senhor ficou falando aí o tempo todo de 7, mas são 8. Não, são 7. A palavra prosélito não é uma pessoa, tá? Prosélito significa convertido. Um prosélito é um convertido. Então, ele era, por exemplo, ele era um pagão e agora ele abraçou a fé judaica. Então, ele é um prosélito do judaísmo. Então, o prosélito não é o nome do 8º aqui, ok? Vamos lá, verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, essa ideia da ordenação, né? Nós tivemos recentemente na IP Ocean, um culto de ação de graças pelo aniversário da igreja. Alguns irmãos daqui estavam lá e nós tínhamos, na ocasião, ordenação de oficiais, presbíteros e diáconos. Então, eles se ajoelham, os pastores e presbíteros vêm e fazem a imposição de mãos. Como algo que acontecia aqui, nós não inventamos nada, nós tiramos esse ensino das Escrituras. Impor as mãos e dando-lhes autoridade para que eles exerçam este ministério da diaconia das mesas. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. 2 detalhes interessantes aqui. Primeiro, a palavra Jerusalém. Perceberam aí? E em Jerusalém, isso mostra que nós ainda estamos na primeira fronteira. Por causa daquelas 3 tentativas de parar o avanço da igreja. No capítulo 4, a perseguição. No capítulo 5, a infiltração. E no capítulo 6, a distração. Os apóstolos entregando lá, eles estão distraídos, entregando alimentos quando eles deveriam fazer o que Jesus mandou fazer. Pregar o evangelho. Então nós ainda estamos na primeira fronteira. O segundo detalhe é a conversão de sacerdotes. E não poucos, olha só, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que a base do judaísmo está diminuindo. Os religiosos, os sacerdotes, o sumo sacerdote, o clero, por assim dizer, do judaísmo, muitíssimos sacerdotes estão se convertendo, saindo do judaísmo e vindo para o cristianismo, abraçando a fé no carpinteiro de Nazaré. Até rimou, né? Abraçando a fé
no carpinteiro de Nazaré. Anota, essa foi sem querer essa daí. Foi sem querer querendo, como dizia o Chaves. Então, esses dois detalhes que eu coloquei. Muito bem. Alguma coisa, algum comentário na primeira parte? Daniel. Alguém pode levar o microfone para o Daniel, por favor? Obrigado, Diego. Daniel, não faz pergunta difícil, hein? Pastor, eu queria te perguntar, esse Nicolau, ele é o que está em Apocalipse ali, dos Nicolaitas, em Apocalipse 2? Teria alguma coisa a ver com ele? Falei para você não fazer pergunta difícil? Tá certo. O Daniel levanta um ponto interessante. Há uma possibilidade, isso não é concreto, de ser ele. Quando lá em Apocalipse diz assim, tenho porém contra ti que odeias as obras dos Nicolaitas. Apocalipse 2, o versículo certinho, não vou lembrar agora. Então, existe uma teoria de que seja esse homem. O Nicolau foi ordenado pelos apóstolos, mas com o passar do tempo ele acabou se desviando da fé e abraçando ideias, conceitos fora do cristianismo. Então, ele teria se desviado, e aí algumas pessoas estavam abraçando, passou o tempo, né? Algumas pessoas estavam abraçando os conceitos do Nicolau, que foi reprovado lá em Apocalipse 2. Então, é por isso que é dito, tenho porém contra ti que odeias as obras dos Nicolaitas. Então, quem segue Nicolau é um Nicolaíta. Então, essa é uma teoria, uma possibilidade, que eu julgo ruim. Pode ser outro Nicolau, porque senão fica, não é possível, tinha só um Nicolau naquela época, né? Os nomes às vezes se repetem, tem nomes mais comuns. Então, há essa teoria, mas penso eu que não. Nós não temos nenhuma história, nenhum registro de que ele tenha se desviado. Talvez o único que se desviou, dois que se desviaram provavelmente aí, foi o Timão e o Pármenas mesmo, que... Entenderam? Não, brincadeira. Só o Timão e o Pármenas que se desviaram na teologia do Joel aí. Brincadeira. Então, diga, Joel. Só para contribuir um pouquinho, pastor, que talvez o pessoal que tem uma certa curiosidade, eu como ex-estudante de História, o termo Grécia é um termo latino, era a forma como os romanos chamavam Elas, que era o reino da Grécia, a Grécia antiga era Elas. Então o termo helênico vem de Elas, né, que é o que a gente conhece antigamente. Os gregos não chamavam de Grécia, eram os romanos que chamavam, né? Então o termo correto para se denominar os gregos eram Elas, né? E aí surge o termo helênico, né? Muito bem, viram? O Joel também é cultura, viram? E, inclusive, o Joel me fez lembrar de um detalhe, a palavra Grécia, nas cartas de Paulo, às vezes vai aparecer outro nome, vocês repararam? Qual o nome que aparece lá? Ao invés de Grécia, aparece outro. Alguém lembra? Ninguém lembra? Não, Acaia. Já viram essa palavra? Lembram-se? Acho que é 1 Coríntios 1, se eu não me engano, Paulo usa, aparece o nome Acaia. Aonde você encontrar Acaia é a Grécia atual, cuja capital é Atenas, que teve uma Olimpíada no ano de 2004 e a primeira em 1896. Desculpa, foi mais forte do que eu. Eu precisava falar alguma data para ficar registrado aí. Brincadeira. Vamos lá. Segunda parte. Mas é sério, 1896, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, e em 2004 nós tivemos os Jogos de Atenas também. Segunda parte, a reunião do Sinédrio, versículos 8 a 15. Vamos ler, o trecho é pequeno, vale a pena a gente ler. Estevão, viram que o Estevão é o número 1 da lista lá, né? Quem aparece, então, é uma espécie de proeminência. Quando ele morrer, quem assumirá o protagonismo será o Filipe.
Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vejamos alguns detalhes aí desse texto precioso. Versículo 8, o que Estevão fazia. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha que coisa interessante aqui. O Estevão, ele tinha a mesma autoridade que os apóstolos. Perceberam? Porque essas expressões, prodígios e grandes sinais, via de regra, elas são aplicadas aos apóstolos. São os 12 apóstolos que fazem essas coisas. Mas ele, agora há pouco, ele foi ordenado, lembra? Impuseram as mãos sobre ele e sobre os outros 6. Então ele tem poder, os apóstolos deram essa autoridade para Estevão. Eu falava agora há pouco sobre a questão se eles eram diáconos ou não. Há quem diga que eles não eram diáconos porque você não vê diáconos fazendo isso em outros lugares. Os diáconos que são eleitos mais para frente, aqui mesmo em Atos 14 tem uma eleição de diáconos. Paulo vai dizer lá em Timóteo: eleja presbíteros e diáconos. Então, via de regra, você não vê diáconos fazendo o que eles estão fazendo. Por exemplo, Estevão prega, Filipe prega, Filipe é um pregador. Então, essa linha diz que esses homens, na verdade, eles foram chamados para um ponto específico, para atender uma necessidade específica, a distribuição, mas eles não são, no sentido mais estrito da palavra, diáconos. Então, segundo essa teoria, aqui não é a primeira junta diaconal da história da igreja. Então, mas isso surpreende a gente, porque nós já fomos induzidos a vida inteira, nós crescemos ouvindo falar sobre isso. E o título da sua Bíblia induz mais ainda. A instituição dos diáconos. Começa aqui a primeira junta diaconal da história da igreja, porque o título em negrito o diz. Já passo para você, Beth. Então, essa é uma possibilidade. Vocês observam que esses 7 homens, eles fazem coisas incomuns. Eles fazem coisas que, via de regra, os diáconos não fazem. Certo? Essa é uma possibilidade. Então, o que ele fazia? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Diga, Beth. Estou chegando. O Diego está chegando aí. A Bíblia fala da questão do episcopato, né, pastor? Da pessoa ter... ela entende que ela pode ensinar, que ela pode trazer uma devocional, também fala sobre isso, né? Aqui que, no início, quando o senhor falou no capítulo 6, quando fala que Estevão, né, ele põe um E ali, né? Que ele era um homem cheio do Espírito e sabedoria. Aí eu fico imaginando a questão de aquela multidão, porque não eram muitas pessoas, e a questão, como o senhor fala de aconselhamento, né? De falar, de negociar com aquelas pessoas que estavam tendo problemas entre si, até a questão de haver as preferências.
E aí, quando fala aqui que Estevão ele é cheio do Espírito e também de sabedoria, e as pessoas ficavam assentadas ouvindo ele, né? Então, a gente percebe, até questão da própria igreja em si, porque a gente percebe, irmãos, quando nós buscamos a direção do Senhor e elegemos, né? Que tem diáconos que tem a questão do ensinar, né? E se tornar um presbítero também, né? E entra essa questão do episcopato, a igreja também eu tenho que estar atento, observando também isso, porque a gente tem excelentes diáconos na nossa igreja. Mas eu percebo, assim, algumas pessoas que têm a questão do ensinar, de levar uma devocional, e assim, não são pretensões, mas você tem que estar atento à igreja em si, que somos nós, a todos esses talentos e dons dos irmãos que estendam também até na própria igreja. Né? Que o senhor falou, lá fala diácono, mas muitas vezes não, da questão do servir, né? Que eles servem, estão ali atuando tempo a tempo. Exatamente, bem colocado. No versículo 5, Beth, fala que elegeram, né? Então, para você eleger alguém, você precisa ver alguma coisa, né? Um dom, uma vocação, uma aptidão. Você percebe, não, essa pessoa leva o jeito. Ela tem o dom para ser diácono, para ser presbítero. Nós chamamos isso de vocação interna e vocação externa. A vocação interna é a minha convicção, é o meu coração. Eu quero ser diácono, por exemplo. Ou no meu caso, eu quero ser pastor. Então, eu chego para o conselho, converso com o conselho e a igreja também precisa ver que eu tenho esse dom, senão é só um desejo meu. Então, a vocação interna é comigo. A vocação externa é quando a igreja como um todo também percebe, também vê a aptidão e o dom que aquela pessoa tem para determinada atividade da igreja. Versículos 9 e 10 fala de oposição. Versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Interessante, né? Sabedoria e espírito. São duas das 3 qualidades já mencionadas no versículo 3, correto? Porque é dito que Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo, no versículo 5, por exemplo, e no 3 fala que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. As pessoas discutiam com ele, mas não podiam resistir. Quando elas falavam, tinha uma certa repercussão. Quando Estevão falava, ninguém podia rebater a sua sabedoria e o fato de estar cheio do Espírito Santo. Versículo 12, aliás, 11, o suborno. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Deus e contra Moisés. Suborno no sinédrio. Perceberam? Então veja, se nós não podemos resistir este homem, a maneira como ele fala, a sabedoria que ele tem, e o fato de estar cheio do Espírito Santo, como é que a gente vai resolver o problema com esse homem? Subornando, contratando pessoas, falsas testemunhas. E aí a gente diz assim, olha, esse homem tem cometido blasfêmias. Bom, a palavra blasfêmia era assim, chave. Se eles ouvissem blasfêmia, daria um problema enorme. A blasfêmia já deu problema para Jesus. Já tinha dado problema para Jesus. Porque quando Jesus disse certa vez, acho que é João 10:30, diz, eu e o Pai somos um. Ele não falou isso daí? Eu e o Pai somos um? Muito bem, blasfêmia. Porque se você diz isso, ou você é quem você está dizendo que é, ou você está blasfemando. E na lei diz que a blasfêmia deve ser punida com a morte. No Antigo Testamento, com o apedrejamento. Então eles subornam homens ali e para que dissessem,
Estevão tem cometido blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Bom, se cometer blasfêmia contra Moisés e contra Deus, o fim dele nós já sabemos, que é o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, né? Então, subornam pessoas. Versículo 12. A ira do sinédrio. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. O que é sublevar? Como? Prenderam? Ergueram. Eu estava tentando traduzir aqui o Amauri e tal. Tradução simultânea. Ergueram. Que mais? O que é sublevar? Alguém tem uma versão diferente aí? Fizeram eles acreditar. Isso. Mas um sinônimo para sublevar, que eu achei interessante, eu fui procurar. Um sinônimo de sublevar. Atiçar. Atiçar. Agora, tirem o sublevaram e substituam pelo atiçar. Quer ver? Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Atiçaram o povo. Vai dar problema isso daqui. Lembra quando Jesus estava diante de Pilatos lá? Eles começaram a atiçar. Olha, quando Pilatos perguntar o que a gente faz com Jesus, a gente diz o quê? Crucifica. Crucifica. E atiçar pode ser um desastre. Atiçar para o mal. Então, esse é o versículo 12. A ira, e como o Amauri falou aqui, né? Ele não deve ter sido levado com muita educação lá, né? Por favor, vem aqui. Senta aqui. Isso não foi com muita educação. Versículos 13 e 14. Testemunhas falsas. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Eles ainda estavam falando de uma frase que Jesus tinha dito. Lembra? Lá em João, ainda aqui na terra, ele havia dito o seguinte, olha, destruam este lugar que eu vou reconstruí-lo em quantos dias? 3 dias. Aí eles ficaram, não pode ser. Os fariseus, os judeus disseram, nós levamos 46 anos para reconstruir este templo. 46. E você faz em 3 dias. Não tem condição. 46 anos é infinito, a comparação nem cabe. 46 anos contra 3 dias. Só que Jesus não estava falando do templo. Ele estava falando dele mesmo. Ele está falando de que ele vai morrer, ele vai cumprir o seu ministério, em que em 3 dias ele vai ressuscitar. Destruam este santuário e em 3 dias eu o reedificarei. Ele está falando do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Ele não estava, em 3 dias não dá nem para carregar as pedras que eram trazidas na edificação deste templo. E é curioso, irmãos, que a história é antiga, mas é a mesma. Geralmente as pessoas distorcem o que a gente fala, não é assim que acontece? Já aconteceu com você? Acho que alguém falou, vixe. Como, claro, tem até uma figurinha do Roberto Brasileiro, né? Vixe. Quando o assunto é complicado, até o Roberto Brasileiro diz assim, vixe. Como distorcem o que a gente fala. E a gente tem que estar sempre, mas não foi isso que eu falei. Não foi isso que eu quis dizer. Então, assim, pega uma frase tua, tiram ela do contexto e você está, como dizia Calvino, enrolado. Então, eles estão distorcendo ainda e lembrando do que Jesus havia dito. Jesus, aí o Nazareno, falou que vai destruir, que vai reconstruir em 3 dias e que ainda vai
tirar todos os costumes de Moisés. Isso vai dar uma encrenca. Tirar os costumes de Moisés, destruir o templo e ser acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, vocês acham que o que vai acontecer com o Estevão? Não vai acabar bem. Versículo 15. A aparência do sinédrio, de Estevão. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Todo mundo olhando para ele lá assim, prestando atenção, e a aparência dele, o rosto dele brilhando como se fosse de anjo. Só uma pergunta, quantas pessoas mais ou menos estavam olhando para ele? Quantas? 5.000? Quem dá mais? Quem dá mais? A Aline está falando 72, a Gebrim 5.000, nós temos aí uma boa diferença numérica. Quem dá mais, quem dá menos? Tem que falar logo, hein? Quantas pessoas? Segundo o Ibope, sempre há aquela diferença de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, não é assim que a gente escutava nas eleições, né? De 70 a 75 pessoas. 70 porque no Sinédrio tem 70, mais o presidente 71. Se aquele povo lá que entrou, que chamou ele carinhosamente lá para o Sinédrio, não sei se entrou também, então se todo mundo entrou, talvez umas 100 pessoas. Umas 100. Agora, só os religiosos, 71, 72. Certo? A multidão não está aqui porque nem cabe, né? Nem caberia todo mundo naquele local, naquele edifício. Agora, que se fossem 70 ou 100 pessoas, vamos colocar 100 pessoas aí, todo mundo olhando para ele e o rosto dele brilhando, como se fosse rosto de anjo. O versículo 9, o versículo 10, disse que ninguém podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ele nós já tivemos pinceladas aí, relances, de que esse era um homem, de fato, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e ele tinha boa reputação. Um rosto brilhando. Eu lembrei do Moisés, lembra do Moisés? Moisés subia lá no monte, lá, passava um tempo, quando ele voltava, quando ele descia, tinha que pôr um véu, né? Porque ele estava brilhando. Só que o Moisés foi esperto, lembra disso? Passou o tempo, foi passando o tempo, não tinha mais brilho nenhum. E ele continuava, coloca o véu aqui para o povo achar que eu continuo branquinho. Continuou com a aparência, só que não tinha mais não. A ideia é o seguinte: quanto mais próximo você está de Deus, maior a sua santidade. Quanto mais você se afasta de Deus, vai acabando o brilho. E você tem que pôr véu, se você quiser achar que as pessoas continuam achando que você está branquinho, branquinho. Mas aqui não, e veja que o Estevão aqui não está usando véu. E as pessoas conseguem enxergar um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, de boa reputação. E aí nós paramos aqui, semana que vem nós vamos ver o que ele vai falar. Ele foi convocado, vão dar a palavra para ele, e nós vamos ver semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver a sua defesa. E aqui só adiantando para vocês, nós temos o maior sermão do Novo Testamento, com o maior número de citações decorados. Estevão não tem papel, não tem esboço, ele está falando tudo de cabeça. Tá bom? Semana que vem a gente analisa a fala de Estevão. Alguma pergunta? Algum comentário? Alguém quer tirar o véu? Tá certo. Vamos ficar em pé então, nós vamos orar.